Cumprimento a todos os companheiros com carinho e respeito e para dar início a mais uma atividade da Casa Espírita. E vamos começar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 69 são Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada de mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o Mestre dos Mestres, Jesus, confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Fica bem clara na mensagem que a comunicação entre encarnados e desencarnados é normal, natural e prevista na lei de Deus. E agora a gente eleva o pensamento a Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco neste momento, nos auxiliando, nos ajudando e permitindo que a mensagem de agora toque nossos corações, nossas mentes e ajude-nos na nossa vida, não só na vida material de agora, mas na nossa vida imortal de espíritos. Que assim seja. Nós vamos falar hoje do livro Cartas e Crônicas, livro também escrito por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X. Quem não conhece a história do Irmão X, eu vou deixar aqui uma coisinha só falada. Vão atrás para ver quem é o Irmão X, o que aconteceu com ele, como que ele começou a usar esse pseudônimo. É muito interessante. Mas o capítulo que nos cabe hoje tem o título de Treino para a Morte. Nós todos que estamos encarnados hoje no planeta Terra, a gente vai desencarnar. Se existe fatalidade na vida nossa, essa é a fatalidade. Nós vamos desencarnar. Ninguém vai viver com esse corpo que a gente tem hoje para sempre. Esse corpo vai morrer. Nós continuaremos vivos, mas o corpo vai morrer. E essa é a fatalidade que vai existir sempre. E nesse capítulo, Treino para a Morte, alguém pergunta ao Irmão X. O Irmão X é um irmão nosso que desencarnou e que escreve livros através do Chico relativamente com pouco tempo no mundo espiritual. Quando ele escreveu esse conto, por exemplo, ele estava desencarnado há alguma coisa em torno de 20 anos. Então é como se alguém com 20 anos aqui na Terra escrevesse um livro sobre a vida na Terra. E ele vai falar disso, treino para a morte. Alguém chegou para ele, um encarnado, nessa comunicação entre encarnados e desencarnados, e falou: e aí? O que a gente pode fazer aqui para
que a nossa passagem para o mundo espiritual, para que a nossa chegada no mundo espiritual aconteça de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila. E ele diz que é uma pergunta bem complicada para que ele responda, porque ele está há pouco tempo no mundo espiritual, há pouco tempo realmente no mundo espiritual, e ele se sente para responder essa pergunta como alguém que era na Terra. Ele até usa dizer-se como índio, mas ele não era, tá? Mas ele usou essa figura como se um índio com pouco conhecimento de escola, de escolaridade, tivesse que começar a trabalhar, a estudar numa universidade com estudos tão avançados em função do que ele tinha capacidade naquele momento. Então, ele fala da dificuldade de fazer essa resposta, de dar essa resposta, mas mesmo assim, apesar de considerar que algumas coisas para ele responder são de imensa dificuldade, mesmo assim ele se propõe a dar algumas orientações do que nós encarnados podemos fazer para que a gente, quando chegue no momento da desencarnação e na chegada no mundo espiritual, a gente consiga fazer isso com uma tranquilidade maior. E, enfim, ele começa dizendo o seguinte, que, em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com nossos antigos hábitos. A cristalização desses hábitos em nós é uma praga, ele chama de uma praga tiranizante. E quais seriam esses hábitos que a gente tem e que a gente traz há sei lá quantos séculos e que continuam dentro de nós e que ainda a gente não conseguiu tirar? E ele começa falando da alimentação do nosso corpo. Nós temos que cuidar da alimentação do nosso corpo. Ele cita aqui especificamente a questão da carne. Ele diz que nós, seres humanos, devemos reduzir o que a gente conseguir o consumo de carne. Porque a hora que chegar no mundo espiritual, vai ser muito difícil para a gente lá não ter a possibilidade de sentir o prazer de se alimentar com carne. Muitos que me conhecem sabem que eu não como carne, mas eu estendo o que ele fala da alimentação não só para a carne, mas para os excessos de todos os alimentos que a gente possa fazer. O excesso que traz a gordura, que atrapalha, que dificulta, os excessos nos doces, que também não são bons para a saúde. Então, esse é o primeiro ponto que ele coloca para que a gente possa, a partir de agora, eu não estou falando para ninguém parar de comer carne, não é isso também que ele fala. A gente conseguindo reduzir a quantidade de carne, reduzir o excesso que a gente tem de qualquer alimentação, vai ser um treinamento para que a gente possa, no momento da desencarnação, chegar no mundo espiritual de forma melhor. O segundo ponto que ele coloca são as bebidas alcoólicas. Tem muitos irmãos que desencarnam, que são boas pessoas, que fazem o bem, que ajudam e tudo, e que hora que chegam no mundo espiritual, chegam com a dificuldade de viver sem o álcool. Não deixa de ser uma abstinência do álcool, e tem que lutar contra isso. A gente conseguindo reduzir a quantidade de álcool que a gente bebe, de bebidas alcoólicas na Terra, quando chegar lá, de novo, vai ser um facilitador, ou pelo menos não vai dificultar esses nossos primeiros momentos no mundo espiritual. Bebida. Então, quando ele fala da bebida, ele continua falando das drogas.
Esse livro não é novo, ele foi escrito há bastante tempo. Acredito que a primeira impressão dele tenha acontecido em 59, alguma coisa assim. Bom, ele fala em narcóticos, barbitúricos e morfina. Essas eram as drogas da época. Hoje a gente vive com muitas outras, muito mais graves, muito mais perigosas. Cocaína, heroína, êxtase, ópio. E hoje tem muitas outras drogas artificiais, drogas preparadas, que causam uma deficiência imensa. E essa deficiência, essa dependência que o corpo tem disso, não é só no corpo, ela chega no perispírito. E chegando no perispírito, a hora que desencarna, a hora que a gente desencarnar e quem usa esse tipo de produto, vai ter uma imensa dificuldade de conseguir esse início de vida no plano espiritual sem essas drogas. Mas nós vamos ter que lutar contra. Quanto menos disso a gente tiver no nosso organismo, melhor para nós. Menos difícil será a nossa chegada no mundo espiritual. E isso vale inclusive para o fumo. Hoje, na Terra, o fumo é uma droga que não é ilícita. Ela tem todas aquelas recomendações do que trazem de consequência. Não pode mais ter propaganda na televisão. Tem que estar escrito nos rótulos que ela pode causar um monte de problema físico. Mas continua existindo, continua sendo consumido, continua sendo usado. Então, cabe a nós, que temos a consciência da vida após a morte, começar agora a se livrar dessa dependência. Quanto antes a gente se livrar dela, melhor. Se a gente já chegar no mundo espiritual sem essa dependência, nós só vamos ganhar com isso. Após falar do fumo, ele entra num outro ponto que é bastante sério na Terra, que é o sexo, que é ligado à sensualidade, ao uso desequilibrado de uma coisa que é divina, que é o sexo. Nós somos seres humanos que nascemos aqui na Terra e todos nós nascemos em função do sexo. A gente sabe que hoje já existe o bebê de proveta, tal, mas em qualquer caso existe ligação com o sexo. Mas que a gente tenha a prudência, que a gente consiga levar o sexo de forma extremamente equilibrada, de forma a fazer com que o sexo nos traga coisas boas, porque o simples momento de sexo pelo sexo é uma coisa que traz desequilíbrio, traz dificuldade, traz problema, e esses problemas continuarão depois da desencarnação. Então, vamos nos equilibrar sempre para que a gente consiga ter sim a vida sexual de forma boa, de forma que seja tudo dentro e de acordo com a lei de Deus. Próximo passo, citado pelo irmão X: dinheiro. Nós vivemos na Terra, nós dependemos de bens materiais, nós estamos aqui todos nós necessitados de alimentação, de moradia, e tudo isso vem com o dinheiro. Mas a gente tem que, na medida do que for possível para nós, ter o desapego do dinheiro, ter o desapego das coisas materiais. Saber que tudo que nós temos de material aqui na Terra é emprestado por Deus e em determinado momento nós vamos deixar tudo e não vamos levar nada, nenhuma moeda, nenhum dinheiro, nenhum bem. A casa vai ficar, o carro vai ficar, a conta bancária vai ficar e nós não vamos mais ter acesso a isso.
Ninguém fala que a gente não deve ter os bens, usar os bens materiais de forma correta, de forma honesta, de forma digna, mas que a gente precisa não ter apego a esses bens materiais. E se tratando de apego, ele cita um outro apego. Nós, todos, acabamos tendo apego a pessoas. Nós nos colocamos na condição de dependentes de outras pessoas ao nosso lado. E, inclusive, esse apego nos traz dificuldades no mundo espiritual, como traz também encarnado. O encarnado que fica aqui quando morre um parente, quando desencarna um parente, ele sofre desesperado porque perdeu alguém. Nós, quando vamos embora para o mundo espiritual, sentimos lá a perda dos que ficam aqui. E nós podemos treinar para isso. Nós não vamos conseguir ficar felizes com a ausência pela desencarnação de um ente, mas a gente pode ter a consciência e colocar no coração que aquele ente é um irmão, continuará sendo irmão e mudou-se para um outro lugar, para uma outra forma, e que nós vamos nos reencontrar. Vamos sentir saudade, vamos chorar a perda, mas não vamos nos desesperar por isso. E ter a confiança e a fé em Deus de que um dia nos reencontraremos num mundo espiritual e até mesmo possível numa nova reencarnação. E passando do apego, e como eu falei da fé, que a gente tenha na vida material a fé, que a gente tenha uma religião que nos ligue a Jesus, que nos ligue a Deus. Não é o Espiritismo que salva, mas o religar-se ao Criador, o religar-se a Jesus, nosso irmão, independente da crença que a gente professe, é uma coisa que pode nos trazer paz de espírito e nos ajudará no mundo espiritual. Por fim, ele fala para que a gente faça o bem, quanto puder, onde puder, quando puder. Nós não vamos agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou, mas a gente tem condições de auxiliar muita gente, e tudo que a gente puder fazer de bem, que a gente faça sempre. Essa é a mensagem. Eu deixo para finalizar com uma mensagem já muitas vezes ouvida. Faça aos outros o que você gostaria que os outros te fizessem. Mesmo que você seja injustiçado hoje, a gente não conhece o passado para saber por que isso está acontecendo, mas a gente sabe que se enfrentar isso com respeito, com resignação, nós conseguiremos chegar lá na frente de uma forma bem melhor. Então nós temos condição sim de a partir de agora fazer alguma coisa pelo nosso bem, para que quando a gente desencarnar, a gente chegue lá de uma forma melhor. E é com esse pensamento que a gente agradece nesse momento a Jesus a oportunidade de estar aqui falando, e que todos que ouvirem possam receber um pouco de paz, um pouco de serenidade, e que o amor e a misericórdia de Deus atinja todos nós, atinja cada um de nós. Agradeço ao Espírito Protetor, meu, que esteve presente para me ajudar, e a todos os bons espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, que continuam aqui nesse momento de tanta dificuldade, de tanta dor que a Terra passa. Que assim seja.